Essa noite o pessoal tinha pedido no nosso último encontro que a gente conversasse um pouquinho sobre o tema da mortalidade e imortalidade no formato que a Bíblia o apresenta, a título de eventualmente esclarecer alguma coisa ou tirar dúvidas de algumas questões ligadas a esse tema e principalmente verificar as implicações de um ou de outro modelo de crença, a crença na mortalidade ou a crença na imortalidade. Que implicações isso teria, pensando aí na estrutura do Evangelho, na estrutura da mensagem bíblica, quais seriam de fato as implicações desse tipo de temática e de que forma isso afeta uma série de compreensões que a gente tem do tema bíblico, dos temas bíblicos, principalmente os temas ligados à redenção, ao plano da redenção. Bom, para a gente pensar a questão da mortalidade ou a questão da imortalidade na Bíblia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar ao início da história bíblica, ao início do relatório bíblico, na descrição principalmente da criação do ser humano, para a partir dali começar a estabelecer o que seria o constitutivo do ser humano ou o construto do ser humano e, em função dessa descrição, todas as questões que derivam desse tipo de afirmação. Então, vamos começar. A gente vai ler alguns textos bíblicos, conversar um pouquinho sobre algumas dessas questões e principalmente sobre algumas das implicações a partir da referência histórico-bíblica nesse tema. Então, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 são os principais elementos constitutivos da natureza humana enquanto descrição na narrativa bíblica. E a partir desses textos a gente vem formulando aí o que seria esse desenho. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 1, a primeira coisa importante de observar em Gênesis 1, no relatório da criação, é que esse relatório apresenta algumas referências, alguns elementos referenciais de ordem sistemática e de ordem hierárquica no descritivo da criação. Mas bem longe de qualquer texto acadêmico ou de qualquer proposta científico-acadêmica, esse texto é um texto, primeiro, resumido, segundo, focado na questão histórica descritiva e não na questão estritamente científica da descrição ou da narrativa, nem tampouco sistêmica ou acadêmica. É um texto livre, contando a história da criação, relembrando e principalmente registrando para o futuro como aconteceu o processo criativo na fase zero, no marco zero do mundo. Quando a gente observa a hierarquia da criação, é bem fácil perceber essa hierarquia em Gênesis 1. A gente tem a primeira referência na criação, a criação de todo o ambiente que cerca o ser humano, seja o ambiente físico, no sentido direto, seja o ambiente vivo, fauna, flora, dentro do contexto da criação. E uma vez que esse ambiente está criado, Deus cria o homem. E a primeira referência interessante a respeito da criação do homem é o fato de que Gênesis 1, os versos 26 a 28, estabelecem um referencial. O ser humano é feito à imagem de Deus, à semelhança do Criador, e na condição que Deus opta de criar o ser humano, feito como homem e mulher. Essa é a descrição de Gênesis 1, 26 a 28, a respeito do ser humano. Quando a gente olha para essa descrição feita à imagem e semelhança de Deus, o primeiro elemento constitutivo do ser humano tem a ver com essa referência. Ou seja, existem características presentes no ser humano, na forma de ser e na forma como foi criado, que remetem a características de Deus. O texto não define igualdade, ele define semelhança, define imagem, mas não define que o ser humano é igual a Deus. Portanto, as características que a gente busca em Gênesis 1, que são possíveis de serem levantadas ou evidenciadas a partir de Gênesis 1, são características que de alguma forma lembram Deus. E isso também não é difícil perceber na leitura de Gênesis 1. Por exemplo, uma dessas características é o fato de que esse ser humano recebe domínio sobre todas as coisas
que existem na Terra: animais, plantas e toda a Terra. Algo que é pertinente a Deus. Deus domina todas as coisas em nível de universo. E o ser humano, analogamente a esse processo, domina este mundo. Outra coisa que aparece também nessa sequência é que esse ser humano é relacional. Ele é criado a partir de um modelo relacional. E esse modelo relacional tem duas direções: uma direção vertical, o relacionamento do ser humano com Deus, e uma horizontal, o relacionamento entre os seres humanos. Ali representado especificamente em Gênesis 1:26, entre o homem e a mulher. Na sequência disso, uma outra característica semelhante a Deus que aparece no relatório da criação do ser humano é a característica de criar. E no caso de Gênesis 1, criar vida, no sentido de reproduzir vida. E uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Com um diferencial do que já existia como ordenamento dos animais. Diferente dos animais, a criação produzida pelo ser humano é intencional, o que mostra mais uma característica presente no humano que se assemelha a Deus. Esse ser humano pensa, ele raciocina e ele tem conceito identitário. Ou seja, ele não só pensa, ele sabe que está pensando, sabe o que está pensando e reconhece a si mesmo dentro deste pensamento. Portanto, o ser humano tem subjetividade. Ele é um sujeito dentro da criação. Ele é alguém que sabe quem é, diferente dos animais que não se reconhecem, apenas vivem, apenas manifestam raciocínios no sentido instintivo, mas não têm consciência da sua existência. E essa é uma outra semelhança com Deus. Uma outra semelhança é a liberdade. O ser humano é criado com a capacidade volitiva, podendo escolher Deus ou escolher contra Deus. Todos esses elementos que vão aparecendo de imagem e semelhança nos conduzem para um paradigma. Esse ser humano criado perfeito guarda na sua identidade uma referência com o Criador, uma relação direta com o Criador. Porém, há uma outra característica na criação, presente na criação do ser humano, que é a característica da vida para sempre. Quando a gente olha Gênesis 1, o ser humano foi criado para viver para sempre. Ele não foi criado para ser mortal, não foi criado para morrer, foi criado para ser eterno. E esta eternidade aparece em Gênesis 2, quando no descritivo da criação do ser humano aparece ali uma questão específica de uma árvore plantada no meio do jardim, chamada de árvore da vida, da qual, se o ser humano participa, viveria eternamente. E aqui começam alguns elementos importantes da constituição do ser humano. A vida eterna do ser humano tem um condicionante. Esse condicionante é obediência. Em não obedecendo, aparece outro elemento na criação, que é uma árvore chamada da ciência do bem e do mal, de cujo fruto, se comer, morte será o resultado. O que significa que viver para sempre ou não existir é uma condição primária do Gênesis. Haviam duas opções no Gênesis: viver ou morrer. O que significa que, já desde o Gênesis, antes da gente olhar especificamente para a criação do ser humano, um conceito já se estabelece de partida. Existe vida se está com Deus, e não existe vida em estar separado de Deus. O que significa que qualquer discussão sobre mortalidade ou imortalidade dependem da gente compreender que viver ou não viver está diretamente relacionado com obedecer a Deus ou negá-lo. Só isso, sem ler todo o resto do livro bíblico, já seria suficiente para a gente entender que a questão da mortalidade está presente desde a criação como uma potencialidade. O que significa dizer que, se existe eternidade desligado de Deus, se existe eternidade no paradigma da desobediência, alguma coisa está errada no relatório de Gênesis. Porque o relatório de Gênesis é explícito em apontar para o fato de que a vida ou a morte estão condicionadas à obediência.
a obediência de não comer da árvore da ciência do bem e do mal, e o atendimento a comer da árvore da vida como uma disposição de vida eterna. Tanto isso é verdadeiro que quando Adão e Eva pecam, aparece um outro elemento paradigmático, que é o fato de que eles foram expulsos do jardim, Gênesis 3, final do texto, a partir do verso 20, você vai encontrar lá que, por causa da promessa de Deus de que quem comesse da árvore da vida viveria eternamente, Adão e Eva são expulsos do jardim para que não comam da árvore da ciência do bem e do mal e possam viver eternamente em pecado. O que significa que, no contexto bíblico, morte é morte mesmo, assim como vida é vida de verdade. E não há um processo entre essas duas coisas. Ou se está vivo obedecendo a Deus, ou se está morto porque desobedeceu a Deus. Esse é o paradigma de formação. O problema desse paradigma é que ele é um paradigma binomial, é um paradigma com duas opções, mas quando a gente vai a Gênesis 3, a gente encontra uma terceira opção. Porque Gênesis 3, na sua forma descritiva, quando Moisés narra a história do pecado, ele aponta para uma afirmação feita por Satanás, contrária à afirmação de Deus em Gênesis 2. Deus disse: se comer do fruto, morre. Satanás diz: certamente não morrerás. E para piorar a condição, quando você olha Gênesis 3, parece que Satanás acertou, porque Adão e Eva não morreram. Comeram do fruto, mas não morreram. Não só não morreram, como tiveram a chance de se esconder e ainda dialogar com Deus quando Deus chegou fazendo perguntas. Onde vocês estão? Depois, quem te mostrou que estava nu? Depois, por que você fez isso, mulher? E, por fim, a fala de Deus à serpente, que aí não tem pergunta. A questão é por que Adão e Eva não morreram, e teria essa questão de eles não morrerem trazido como ponto de ancoragem certeza ou elementos de sustentação na afirmação de Satanás: certamente não morrerás. Percebe que a questão de morte ou imortal, ela está ligada a uma afirmação de Deus ou a uma negação de Satanás. Um dos dois tem que estar certo na história, porque os dois não podem estar certos ao mesmo tempo, em um ponto de antagonismo. Então, ou Deus estava certo e, de fato, existe morte, ou Satanás está certo e a morte é um fake. A morte é uma ilusão. Para a gente entender isso, é necessário que a gente entenda quais eram as intenções de Satanás ao fazer a afirmação: certamente não morrerás. Na realidade, Satanás também não tinha certeza do que significava a morte, no sentido vivencial ou experimental ou visível, até porque até aquele momento morte não havia ocorrido em nenhum lugar do universo. O pecado havia acontecido, Satanás havia sido expulso do céu com seus anjos, mas ninguém viu morte. A única coisa sobre morte que existia era uma afirmação de Deus, mas exemplos de morte não existiam em nenhum lugar do universo. O que significa que Satanás faz uma aposta no certamente não morrerás. E se ele estiver certo e ganhar a aposta, ele pode acusar Deus de mentiroso. Se por sua vez ele estiver errado e Deus matar Adão e Eva, ele pode acusar Deus de tirano. Portanto, ele não tem nada a perder. Ele cria uma discussão, levanta uma tese e aguarda Deus se pronunciar. Seja qual for a resposta de Deus, Satanás ganha. Ganha pela tirania de Deus ou ganha pela leniência ou leviandade de Deus ao mentir, dado o fato de que o ser humano não morresse. O que Satanás não conta nessa parte da história, o que ele não entende e não espera nessa parte da história, é que morte aconteça. E não nas pessoas que ele imaginava. Ou seja, quando Cristo chega ao Éden e manifesta a sua disposição em morrer, de novo o paradigma se restabelece. Morte de fato existe. E morte é morte mesmo. Tanto que, para sair do Éden,
São mortos animais para que se façam roupas de pele para Adão e Eva. E na consequência desse processo, toda vez que Adão e Eva pecarem ou qualquer dos seus descendentes e a intencionalidade do pecado se manifesta, o sacrifício de um cordeiro remiria os pecados, como anteposição ou antecipação do formato da morte de Cristo ou da morte de Cristo no processo futuro. O que significa que afirmar que não há morte é, em primeiro lugar, duvidar de Deus, em segundo lugar, apresentar uma nova tese sobre quem de fato rege o universo. Ou seja, se os seres humanos, assim como Satanás ou qualquer outro que negassem Deus, pudessem viver por si mesmos eternamente, então isso significa que a criação, na realidade, não é aquilo que está relatado no Gênesis. Afinal de contas, se o ser humano já é imortal, independentemente de quais sejam os formatos, Deus mentiu e ninguém precisa dele. Ou seja, podemos viver sem Deus pelo resto da eternidade e Deus não tem nada com isso. Essas são questões primárias do texto de Gênesis. Outra questão importante, e aí sim entrando na constituição do ser humano, é olhar para Gênesis 2. Quando a gente abre Gênesis 2 e vai lá a partir do verso 7, observar como o ser humano é criado, o que diz lá? Se alguém tiver com o texto aí fácil, Gênesis 2, verso 7, o que diz aí? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, veja uma coisa interessante no relato de Gênesis. Aparece aí na tradução que o Fernando usou a palavra alma, e ela é acrescida de uma outra palavra que adjetiva isso, alma vivente. Só que antes dessas duas palavras aparece uma outra palavra, essa sim, um verbo, e esse verbo diz que o homem não recebeu uma alma vivente, mas que o homem se tornou alma vivente. Ou seja, a expressão alma, na primeira vez em que ela aparece no contexto bíblico, ela já delimita algo bem diferente daquilo que usualmente as pessoas atribuem a essa entidade imortal que persiste pós-morte de qualquer um de nós. A expressão alma, referenciada no texto, é uma expressão para algo que o ser humano é e não para algo que o ser humano tem. E se é assim, lógica booleana básica, alma vivente está depois do igual. O que está antes desse igual formando esse algoritmo, essa equação? O ser humano é feito de pó e feito de fôlego, sendo que esse fôlego tem uma referência no texto dizendo fôlego de vida ou vida, se quisessem resumir numa palavra mais simples. Portanto, eu tenho de um lado o corpo inerte de um boneco feito por Deus, com suas próprias mãos. E do outro lado, o milagre. Deus sopra nas narinas desse boneco fôlego de vida e algo acontece. Esse boneco que é de barro se transforma em um ser humano, em uma alma vivente, em um ser que agora integrado representa o ser vivo. Portanto, a gente já tem de cara, de partida, uma questão. Os elementos que constituem o ser humano na criação são dois: pó e fôlego. A palavra usada para fôlego nesse texto em específico é uma palavrinha que vai se repetir um monte de vezes no Velho Testamento, e é a palavra ruá. Essa expressão ruá, que se repete continuamente aí no Velho Testamento, ela guarda vários movimentos diferentes de significado, mas o significado principal atrelado a essa palavra é o significado de vento, ar ou sopro, como está aí em Gênesis. E há para essa palavra uma outra abordagem, e essa sim causa alguma discussão, que é a palavra espírito. Mas o interessante do uso, seja de uma ou de outra tradução, vento ou espírito, afinal de contas, a tradução está vinculada muito mais ao contexto do que propriamente ao sentido em si da palavra. Quando a gente olha para essa questão, a primeira
pergunta decorrente disso é: se o ser humano é formado de pó mais fôlego, e isso faz dele alma vivente, o que ocorre quando o ser humano morre, à luz desse texto de Gênesis? O caminho reverso deveria ser feito, uma vez que, lá em Gênesis capítulo 3, como consequência do pecado de Adão, Deus descreve algo que aconteceria com Adão. Primeiro ele diz lá: maldita é a terra por tua causa, e vem todas as descrições do pecado, mas tem uma descrição em específico: do pó foste feito, ao pó tornarás. Ou seja, no texto de Gênesis 3 está descrito que o processo inverso à vida, ou seja, o retorno à condição original, implica na estrutura original. Ou seja, ele deixa de ser alma vivente, entre aspas, vira alma morrente, e o resultado disso é a divisão das partes que o constituíram. O pó volta à terra e o fôlego volta para quem o deu. Tanto isso é verdade que, se você abrir a Bíblia em Eclesiastes, abre lá, capítulo 12 de Eclesiastes, o que a gente encontra lá? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebe que a palavra que está aí, a referência que está nesse texto, é a mesma referência de Gênesis. Quando o ser humano foi feito de pó, mais fôlego de vida, ruar. Quando Eclesiastes, quando Salomão descreve a volta disso, ou seja, quando o ser humano morre, o que ele diz? O pó volta para a terra e ruar, fôlego de vida, neste texto traduzido na maior parte das Bíblias como espírito, volta a Deus que o deu. A pergunta é: por que que as Bíblias atuais não traduzem ruar como fôlego de vida, como está em Gênesis? Traduzem como espírito? Então, aqui vem uma coisa interessante, em primeiro lugar, sobre o uso do texto bíblico, quando a gente vai tratar de temas que estão ligados a algo que já foi descrito antes. Por uma questão de coerência, a gente deveria manter, enquanto abordagem, enquanto compreensão, a mesma abordagem que está lá no início. Ou, na melhor hipótese, inverter os modelos. Em vez de escrever espírito em Eclesiastes, chamar de espírito lá em Gênesis capítulo 2. Mas fica muito esquisito, em função do contexto, dizer: e Deus soprou nas narinas espírito. Porque o contexto é tão explícito que não dá para negar o fato de que a expressão ali seja fôlego, ar, que foi soprado nas narinas e o milagre aconteceu. Aquele boneco inerte de barro se tornou num boneco vivo, alma vivente. Portanto, a junção de Gênesis com Eclesiastes já dá para a gente um roteirinho interessante a respeito da questão da morte. Morte é um retorno ao estado pré-milagre da criação do ser humano. Tem o pó e tem o vento, fôlego de vida. E é natural que o texto de Eclesiastes diga que o fôlego de vida volte para Deus que o deu. Ou seja, dentro desse contexto, se o fôlego volta para Deus e foi Deus quem deu o fôlego é algo que existe antes da existência do ser humano. Ou seja, a vida é de Deus e está em Deus. A vida não é uma entidade, a vida é um dom. A vida não é um ser, é um dom, dado a alguém que será. No caso ali, um ser vivo. E essa é uma outra coisa importante quando a gente volta a esses textos de constituição, a esses textos de formação do ser humano. Mas não para aí. Essa mesma expressão de fôlego de vida está presente em tudo que é vivo dentro do contexto da criação. Tanto que, se você voltar algumas páginas no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, dá uma olhadinha no que os versos 19 e 20 do capítulo 3 dizem aí. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido.
Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Percebe o que acontece nesse texto? Se eu interpretar essa expressão espírito como uma entidade vagueante, com uma identidade plena, com consciência e possibilidade de vida eterna, fora do corpo, num contexto de uma entidade imaterial e imortal que viva para sempre com essa condição, eu estaria dizendo que todos os animais que morrem também teriam a mesma condição. Porque o texto de Eclesiastes é explícito, o que acontece com um, acontece com o outro. O fôlego que existe no homem é o mesmo fôlego que existe nos animais. E, portanto, quando Eclesiastes 12 diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu, isso vale tanto para homens quanto para animais. E se eu interpretar esse espírito como uma entidade, então eu serei obrigado a concordar com uma série de elementos do paganismo ou do espiritualismo moderno, que dizem que os animais também têm alma e essa alma persiste e vagueia como um ser imortal por toda a eternidade. Algo que, já de partida, seria contraditório com todo o desenho bíblico. Ou seja, o problema com a questão da imortalidade é que as pessoas querem definir essa doutrina não a partir de Gênesis, mas a partir de outras referências, seja do Novo ou Velho Testamento, que estão descoladas na leitura do texto de Gênesis. E aí sim, eu poderia, neste processo, até entender que determinadas circunstâncias de imortalidade pudessem transparecer de um ou de outro texto bíblico, como, por exemplo, Eclesiastes 12. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Bom, para começo de conversa, Salomão não definiu o que é espírito, até porque nem precisava, porque ele não está escrevendo em português. Ele está escrevendo em hebraico. E neste contexto, ele não precisa se explicar se ele está usando exatamente a mesma palavra de Gênesis, a mesma referência de Gênesis. Agora, por que a gente verte o texto de outra forma e interpreta o texto de outra forma? Na realidade, nós precisávamos explicar para Salomão por que estamos fazendo isso. Uma outra coisa interessante, por exemplo, se a gente for ao mesmo livro de Eclesiastes, não no capítulo 3, não no capítulo 12, mas no capítulo 9, a gente também tem referências importantes desta mesma questão, ou seja, desse mesmo elemento de discussão, dessas mesmas questões que estão sendo levantadas aí. Dá uma olhadinha no que acontece ali em Eclesiastes 9, os versos 5 e verso 10, na descrição que a gente tem ali, a respeito do que acontece, ou do processo em si da estrutura da morte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, o que Salomão está dizendo. O processo da morte não só retorna ao ponto de partida, pó e fôlego, mas não há qualquer desígnio depois da morte, ou seja, não há consciência, não há conhecimento, não há sabedoria, não há percepção, não há nem compreensão da existência, não há subjetividade, não há nada. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo, tudo que se tem para fazer é feito em vida. Depois de morto, nada há para ser feito. Depois de morto, nada acontece, porque não existe nada. E essa é uma outra questão importante do conceito original. Ou seja, se existe uma discussão de imortalidade, eu poderia ficar o resto da noite a gente lendo textos espalhados por toda a Bíblia, atestando ou demonstrando coisas semelhantes a essas. Mas a pergunta principal é por que a afirmação de Satanás, certamente não morrerás, se tornou algo tão importante nas discussões e crenças posteriores à queda do ser humano, desde o paganismo antigo até o cristianismo moderno. Quais são as intenções escondidas por trás da afirmação certamente não morrerás e que Satanás
a partir de então, passa a usar como seus elementos principais de domínio e de perda de foco no que diz respeito ao plano da redenção. Então, algumas consequências importantes da crença na imortalidade e da crença na mortalidade. A primeira consequência direta de crer na imortalidade é a eliminação da dependência de Deus. Afinal de contas, se existe vida em mim mesmo, eu não dependo de Deus para viver. Só isso já seria suficiente, a gente não precisaria nenhuma outra consequência, essa já seria suficiente para entender qual a intenção de Satanás. Na realidade, Satanás quer uma existência separada de Deus. E Deus diz que isso é impossível. Então, Satanás mente e diz que não, é possível. Deus está errado. É possível existir sem Deus. A segunda consequência dessa afirmação, certamente não morrerás, é que a afirmação de Deus passa a ser considerada mentira, o que significa que Deus não é confiável. Então, uma coisa é a independência de Deus, a outra coisa é a confiabilidade de Deus, que é posta em xeque. Tanto que na sequência do certamente não morrerás, Satanás acrescenta alguns pontos de dúvida. Um desses pontos é por que Deus disse para vocês que vocês morreriam? Ele disse porque ele não quer concorrência, não quer que vocês comam do fruto e se tornem iguais a ele, conhecedor do bem e do mal. E como ele não aceita a concorrência, proibiu vocês de alguma coisa inventando uma mentira, a mentira de que vocês vão morrer. Portanto, acompanhada da negação, vem o processo da dúvida instaurada por Satanás na mente de Eva, de que Deus seja um sujeito manipulador, um sujeito que não quer concorrência. Essa é a segunda consequência. A terceira consequência da afirmação certamente não morrerás é que aquilo que Deus desenha como retorno do processo, afinal de contas, Deus disse vai morrer, chega no Éden e Adão e Eva não morrem. A sequência disso é a explicação do porquê. Ou seja, por que Adão e Eva não morrem? Não morrem porque Deus escolheu morrer no seu lugar. Portanto, a terceira afirmação, a terceira consequência da afirmação certamente não morrerás, é que Cristo não morreu. Afinal de contas, se a morte não existe, Cristo não morreu. E se ele não morreu, tampouco ressuscitou. E se não ressuscitou, nossa fé de fato é vã, como Paulo diz. Ou seja, a afirmação certamente não morrerás, ela cai diretamente sobre a estrutura do sacrifício de Cristo. E ainda que Cristo tenha morrido e que as pessoas tenham visto ele morrer, a afirmação lá do início nega esse fato. Afinal de contas, se morte não existe, Cristo não morreu. Na melhor hipótese, seu corpo morreu, mas ele continuou vivo. Outra consequência, seguindo o roteiro, é que se eu afirmo que a morte não existe, se eu afirmo que Satanás estava certo quando disse certamente não morrerás, a motivação para o plano da redenção, que é a vida eterna, também não faz sentido. Afinal de contas, por que eu preciso de Cristo se eu já vivo eternamente? Por que eu preciso da vinda de Jesus se eu já vivo eternamente? Por que eu preciso de ressurreição se eu já vivo eternamente? Outra consequência do certamente não morrerás é que a estrutura dual ou até trial, porque hoje já há abordagens de que o ser humano seja compartimentado em três pedaços, corpo, alma e espírito. Mas vamos pegar a estrutura dupla, que é pelo menos mais fácil de visualizar, a estrutura platônica. Imagina que seja verdadeira essa estrutura, então eu tenho uma parte imaterial e uma parte material. A parte material prende a parte imaterial. Ou seja, a alma habita o corpo e fica presa a ele. Uma vez que o ser humano morre, a alma já não prende-se mais ao corpo e pode agora livremente caminhar, entre aspas a palavra, pelo universo inteiro. Pergunta: que sentido teria alguém que foi liberto da carcaça voltar para a carcaça? Que sentido teria eu falar que quando Cristo vem à Terra, ressuscitará todos aqueles que morreram, implantando de volta neles essa alma que antes estava livre vivendo no céu e que agora vai ficar presa outra vez vivendo num corpo? Que sentido tem isso? Aliás, que sentido tem a ressurreição
se as pessoas já estão com Cristo no céu, vivendo a eternidade? A gente poderia, como eu falei, continuar fazendo 500 mil perguntas nessa natureza, mas quando eu olho para as consequências da imortalidade proposta por Satanás, o que a gente percebe é que, de alguma forma, todos os aspectos que envolvem o plano da redenção são afetados por esse processo. Pensando ainda na questão da independência, a independência de Deus para a questão da vida gera como consequência independência de Deus para todas as outras questões da vida. E, portanto, um dos resultados diretos da crença na imortalidade é a autossuficiência humana para todos os outros aspectos da vida, inclusive as escolhas. E mais, se eu não preciso obedecer a Deus para ter vida eterna, eu não preciso obedecer a Deus para nada. E isso é bastante consistente e coerente com as intenções de Satanás de que as pessoas não obedeçam a Deus, duvidem dele, se distanciem dele e questionem seus métodos, valores ou leis. Ou seja, a afirmação certamente não morrerás resulta em rebelião. Mas a gente pode ainda ampliar essa questão, que é olhar para as outras consequências da imortalidade. Por exemplo, se eu mantiver a ideia de que só podem estar com Deus aqueles que obedecem a Deus ou lhe reconhecem como Deus, e todos são imortais, o que acontece com as almas, entre aspas a palavra, daqueles que não obedecem a Deus? E aí, de A a Z, tem N possibilidades nas diversas estruturas religiosas presentes no mundo, do paganismo ao cristianismo. Pegando só o cristianismo como uma referência primária para essa questão, já que adota a Bíblia como seu texto, o que abordam os cristãos sobre isso? A alma que ela é advinda de um ser humano mau vai para o inferno. A alma de um ser humano mais ou menos vai purgar, vai pagar a conta durante um tempo. E a alma daquele que é puro vai direto para o céu, já está encomendado para o paraíso. Quando a gente afirma isso, algumas coisas começam a se tornar complicadas de sustentar na Bíblia. Uma delas é a ideia de que Deus aceite um sofrimento eterno. Afinal de contas, os maus que foram para o inferno nunca sairão dele. O que significa que os orientais estavam certos quando diziam que o mal é tão eterno quanto o bem. Afinal de contas, se o inferno queimante é por toda a eternidade, Satanás é eterno, seus anjos são eternos. Todos os sujeitos maus se tornam igualmente eternos e Satanás estava certo quando disse certamente não morrerás. E, consequentemente, Deus errado. Mas mais do que isso, Deus se torna um sujeito tirano, uma vez que admita o mal existente para sempre e pessoas ardendo e queimando por toda a eternidade. Não faz sentido com o texto bíblico. Pode fazer sentido com qualquer outro modelo de paganismo, mas não faz sentido com a Bíblia. Também não faz sentido com o fato de que a Bíblia descreve que a morte e o inferno são jogados no lago de fogo e destruídos. Como é que algo que é eterno pode ser destruído? E como é que o inferno, que já é queimante, pode ser destruído por fogo, se ele já é fogo? Ou seja, há algumas questões que não fazem sentido se usadas na forma como atualmente se interpreta a doutrina e lendo o texto de Apocalipse. Não faz sentido. Exceto se eu entender que inferno não é um lugar queimante para sempre, de que inferno é um texto que descreve a condição de para onde vão os mortos, ou seja, a existência das sepulturas, e que a morte seja o processo que conduz os seres humanos para lá. E, portanto, aí faria sentido que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo e destruídos, ou seja, não haverá mais túmulos sobre a terra, toda a terra será refeita e não há mais lugar para depositar os mortos, porque a morte já não existirá. Então não tem por que ter túmulos se não existe morte. Conforme a gente vai construindo a estrutura bíblica ao redor desse tema, uma série de textos começam a ficar mais claros
e uma série de contradições criadas ao longo do tempo começam também a se mostrar enquanto motivação. Se é verdade que a morte não existe e que a ressurreição não faz sentido, porque ninguém morre, por que então toda a preocupação de Satanás e toda a preocupação daqueles que lhe serviam ao redor do túmulo de Jesus, por exemplo? Essas questões não fazem sentido, exceto se ressurreição de fato existe. Outra questão: se Cristo não morreu e ele era inocente, quando Cristo morreu, imediatamente deveria ter ido para o céu. Afinal de contas, ele era inocente. Mas não é isso que acontece. Tanto que Jesus ressuscita, vira para Maria na porta do túmulo e diz: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas se quem morre vai para o céu, Cristo morreu na sexta-feira, já teria que ter aportado o paraíso naquela mesma sexta-feira. E voltado de lá no domingo para incorporar, ou seja, voltar a habitar o seu corpo. Na forma de alma que subiu, retornar ao corpo. Também não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido é a gente entender que tem pessoas que foram para o céu e não morreram. E, portanto, não desincorporaram. Elias é um exemplo. Estava caminhando com Eliseu, passou uma carruagem de fogo, depois um vento por trás e o levou, uma nuvem por trás e o levou para o céu. Se ele não morreu, não desincorporou. Se não desincorporou, ele foi para o céu do jeito que estava. Se a gente olhar outro texto lá no fim da Bíblia, abre Judas, no verso 9, o que tem lá? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a prover juízos inflamatórios contra ele. Pelo Tem contrário, alguma coisa estranha aí. Eles estão brigando pelo quê? corpo de Moisés. O que tinha acontecido com Moisés. Se a gente volta lá ao texto de final de Deuteronômio, a gente vai encontrar o que aconteceu com Moisés. Moisés subiu o monte e morreu. Miguel desce do céu e vem disputar com Satanás pelo corpo de Moisés. Por que essa disputa acontece? À luz do texto bíblico. É fácil a gente entender. Quando a gente olha aqui atrás o fato de que Cristo vem ao Éden, se interpõe à questão do pecado e aceita ou se oferta para morrer em lugar de Adão e Eva, quando Moisés morreu, isso ainda não havia ocorrido. Moisés morre bem antes de Jesus vir como Messias. Por que estão contendendo sobre o corpo de Moisés? Porque a promessa da ressurreição está vinculada à morte e à ressurreição de Cristo, uma promessa que Cristo faz em Gênesis 3,15. O que significa dizer que a disputa pelo corpo de Moisés, em tese, só em tese, é legítima, uma vez que Cristo ainda não veio. Como é que Cristo responde a Satanás essa questão? Porque parecia legítima a tese. Ele vira para Satanás e diz o quê? Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ou seja, na conta de quem Jesus põe essa briga? Na conta do Pai. Deus não muda, nele não há sombra de variação. Se a promessa foi feita da morte de Cristo, não haverá mudança na promessa. Portanto, não há desculpas para a disputa de Satanás e para Satanás acusar Jesus de estar levando Moisés antes da hora. Mas a pergunta que não quer calar não é essa. A pergunta que não quer calar é por que o corpo? Se a alma já foi. Para que levar o corpo? Se a alma já está lá. Para que discutir pelo corpo se poderia esperar até a manhã da ressurreição, para lá na manhã da ressurreição vir ressuscitar o corpo de Moisés, já que a alma já está lá? Outra coisa interessante, quando Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, quem apareceu? A alma ou o corpo? Se a disputa por Moisés foi pelo corpo e se Elias foi para o céu sem ver a morte, quem estava ali era o sujeito, usando uma linguagem popular,
os dois sujeitos de corpo e alma diante de Jesus e dos discípulos. Brincadeiras à parte, essa afirmação da existência de uma alma imortal separada do corpo começa a esbarrar com uma série de eventos bíblicos, inclusive. E esses dois são só dois exemplos triviais. Ou seja, se Moisés está no céu, o se é simplesmente retórico, ele está lá com o corpo. Se Elias está no céu, e isso é só retórico, está lá com o corpo. E se Cristo está no céu, a luz do descritivo da sua ressurreição para Tomé toca na minha mão, toca aqui do lado, vejam que sou eu mesmo. A luz do Cristo à beira do mar, preparando um prato para os discípulos na pescaria, depois da ressurreição. A luz do Jesus comendo com eles. Quando você olha toda essa história, não faz sentido se existe uma cisão entre esses elementos. Ou seja, Satanás de fato tinha intenções por trás dessa afirmação, e essas intenções foram crescendo ao longo do tempo em uma série de enganos produzidos por ele, e de vertentes diferentes desse engano, que vão desde o modelo mais baixo das apresentações do paganismo até os mais sofisticados dentro do próprio cristianismo, como o espiritismo kardecista e outros elementos semelhantes à imortalidade da alma no movimento religioso medieval cristão ou outras abordagens. Ou seja, Satanás produziu uma tese de engano que disseminou-se por todos os modelos religiosos do mundo e todos os modelos filosóficos do mundo. E com isso conseguiu que a humanidade se descolasse da ideia de que vida só existe em Deus e possibilidade de vida eterna só na redenção. Portanto, a intenção de Satanás vai se confirmando no tempo nos milhares e milhões de adeptos do seu modelo teórico. De um outro lado, tem Deus apelando ao ser humano que confie nele para a ressurreição e vida eterna. A grande pergunta de todos esses elementos, de todas essas questões é: com quem eu fico? Com a afirmação de Deus, certamente morrerás, ou com a afirmação de Satanás, certamente não morrerás. A discussão desse tema, de forma bem simples, é a aceitação da afirmação de um ou da afirmação de outro. Ou eu aceito que Deus estava certo, ou eu aceito que Satanás estava certo. Ou, para não brigar nenhum dos dois, eu crio um ponto intermediário aqui de pacificação. Não, Deus estava certo, mas Satanás também estava certo, e eu fico aqui no meio termo, acreditando nos dois. Ou seja, ficar no meio termo é acreditar em Satanás de forma completa, ainda que os modelos arquitetados pareçam sofisticados e bastante interessantes no sentido da construção lógico-racional inicial. Mas com um pouquinho mais de aprofundamento, você percebe que não se sustentam esses modelos à luz, obviamente, do texto bíblico. A Bíblia ainda termina com tudo isso apontando numa direção. Para validar esse modelo, o que Satanás faz? Satanás e os seus anjos, a Bíblia afirma isso, se manifestam para a humanidade disfarçado de pessoas que morreram, para sustentar o modelo de que existe imortalidade. Porque a Bíblia se preocuparia em nos advertir de que os demônios se disfarçam e aparecem, porque a Bíblia preocupar-se-ia em nos advertir contra os necromantes, feiticeiros, algoreiros, etc., ao usar dos poderes de Satanás para esse tipo de sustentação. A razão é muito simples. Satanás não só cria a tese, mas ele precisa confirmar a tese. Deus, por sua vez, me adverte de como ele vai fazer, como Satanás vai fazer para confirmar sua tese. E por isso Deus abomina todas essas questões ligadas a, entre aspas, entidades que se foram e que vagueiam por aí. No fim das contas, o que sobra? Sobra uma escolha. Aceitar o que Deus diz, de forma simples, ou toda a sofisticação dos milhares de elementos de engano, de variantes do engano, criados por Satanás. O que eu espero é que, de alguma forma, essa revisão simples desse tema e dos pontos principais de ancoragem desse tema
nos ajudem a entender quais são as razões por trás disso, as intenções por trás disso e como isso vai se tornar cada vez mais forte no mundo em que vivemos, uma vez que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e quanto mais adeptos ele tiver, mais ele fere a Deus, uma vez que ele não conseguirá vencê-lo, mais ele ataca e fere a Deus no seu intento, ou seja, salvar pessoas e levá-las para viver eternamente com ele. Deus abençoe, eu desejo para vocês e para mim nessas reflexões. Oramos? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela forma maravilhosa com que Cristo se dispôs a morrer por nós e abrir caminho por sua ressurreição ao retorno para a vida eterna. Dá, Senhor, que não nos percamos nas diversas formas e nuances de engano produzido por Satanás e que tenhamos a mente clara o suficiente para perceber suas intenções em cada um desses modelos novos e antigos que de alguma forma permeiam o ser humano, mas que principalmente possamos ter uma palavra firme, certa e de esperança para as pessoas que buscam pela vida eterna e ainda não compreendam qual é a verdade a respeito de tudo isso e qual é a intenção de Deus a respeito disso. Que isso seja a nossa prática, a nossa realidade, é o meu pedido, o nosso agradecimento e oração.